vira essa câmera, Marcos. Qual? Essa aqui. Qual? Essa daí é sua? É. Como assim? Aí, né? Ai, foi mal. Jesus, tem misericórdia. Eu tô aqui pensando, cara, que câmera é essa? Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Tirado. Mas a da graça sua do Senhor é... câmera. Vamos lá, gente. Agora essa música eu quero acabar. Pois é. Vamos lá? Vou botar uma palminha. Vamos lá. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia mangá pro meu filho pra tentar dar uma conectada, né? Sim. Ele tá muito chatinho. Deu certo? Funcionou. Porque aí ele dá uma... Ele tava muito... Ah, depois a gente fala, depois eu conto. Vai. Vamos lá. Tô com a Letícia aqui. Lê, fala um pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou a Letícia, sou casada com o pastor Wildness, sou formada em pedagogia, teologia, trabalho na área, sou mãe da Ana Beatriz, de 3 anos, e da Maria Alice, de 1 aninho. Amo o que eu faço e preparei para nós, posso falar? Pode. Preparei para você, para mim, para nós, 10 dicas. 10 dicas, dicas práticas para você conseguir fazer isso. Fazer o seu filho amar a Deus sem ser chato. Não, cara. E eu tô com a Nilda aqui, porque vai ter um momento que eu e a Letícia vamos destrambelhar, porque professor com professor destrambelha, bola. E a gente trouxe a Nilda, um ponto de equilíbrio. Nilda. Potentíssima e 10 dicas, é tudo que a gente gosta, né? De dicas práticas para fazer as coisas de maneira que seja agradável, que seja leve, mas que ao mesmo tempo seja profundo e traga e promova a salvação na vida dos nossos filhos. Exato, porque o foco é esse. A gente vai dar uma destrambelhada. Letícia, segura o filme na minha mão, tá bom? Tá, vamos lá. Segura na mão de Deus, a gente vai tá? O professor dá uma destrambelhada. Tá bom. 10 dicas. Você já quer entrar direto nas dicas ou você quer contextualizar um pouco? Porque, assim, eu tenho uma crise. Uma das minhas crises até que ponto eu posso ir me apresentar ou me aproximar do meu filho com relação ao evangelho sem parecer invasivo? E eu tô falando de uma criança de 9 anos, a gente pode falar de crianças mais novas e tal, mas às vezes eu parece que eu tô invadindo um espaço. Até onde eu posso ir? Ai, mulher. Aí deixa eu tomar um negócio aqui. Ai, toma um negócio, Nilda. Falei que a gente ia destrambelhar. Falei, ó, já começamos. Não, sabe por quê? Porque às vezes, vou falar a minha posição. Tá. Igual você está falando, ai, como é que eu faço para não invadir o espaço do meu filho? O espaço do meu filho é meu espaço. Ah! Então eu não invado o espaço dele porque ele está no meu espaço. Entendi. Então, enquanto ele for uma criança, estiver sobre as minhas asas, estiver sobre o meu guarda-chuva, está também sobre a minha responsabilidade. Entendi. Né? Então, quando eu peguei esse tema, eu pensei assim, bom, já não sei o que eu vou falar, porque hoje um mal da nossa geração é achar que a mãe tem que ser legal. Então, essa Mamãe minha não é crise. amiguinha, né? Não é? Pode ser amiga, mas não é o depois principal. eu entendi. Não, é tipo assim, sem ser chato no sentido de alcançar o coração do meu filho. Porém, eu sou ainda, mesmo com 35 anos, eu ainda acredito que a mãe não tem que ser a legalzinha, a amiga, O tempo sabe? todo. O tempo todo. Tá. É claro, você tem que criar laços, até porque senão, se você não fizer essa conexão, seu filho não vai te escutar. E essas 10 dicas práticas, elas vão por água abaixo. Tá, entendi. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que nós temos uma responsabilidade, né? Que o amigo, ele acaba sendo... Uma amiga acaba sendo diferente de uma mãe, né? Entendi. Assim, em alguns momentos, a gente tem que se posicionar e tem que... talvez até ser um pouquinho mais incisiva, né? Em alguns momentos. Tá. Por que eu falei isso? Eu entendo esse movimento de ele estar debaixo da minha responsabilidade. Mas sabe que às vezes parece que a gente está forçando? E eu não quero que seja... Eu sempre penso que o Evangelho de Jesus, assim como o Senhor me alcançou, talvez seja uma ideia meio ingênua minha. Mas também tem o lado de que a gente idealiza muita coisa para os nossos filhos. Isso que eu ia falar. Né? Então, muitos pais pensam assim, não, eu vou preparar o meu filho para que ele possa estudar numa boa universidade, para que ele seja um médico, para que ele seja um
um engenheiro, alguma coisa, a gente escolhe a roupa que ele vai vestir no início, até quando dá, a gente escolhe a escola onde eles vão estudar, a gente escolhe uma série de coisas para os nossos filhos. Por que não a gente escolher também a fé? Lógico que vai chegar um momento em que ele vai decidir sobre sim, isso, né? sim. Mas eu tenho que ensinar a criança, e eu gosto da versão que fala, ensina a criança de acordo com os planos que você tem para ela. Então, assim, não é só do evangelho, mas é também em outras áreas. Então, se é em outras áreas, por que não ensinar o evangelho? Porque para que a fé dos meus pais se torne a minha fé também, né? A fé deles em algum momento. Mas eu da tô vida. entendendo o que você quer dizer, no sentido assim, de pressionar, de se tornar um fardo, e aí você Isso. criar uma aversão ao invés de criar uma coisa legal, legalismo, né? uma coisa Legalismo. boa. Isso. Vamos falar sobre isso, sim. E eu vou explicar, assim, sabe aquele negócio de que você aquele ditado que fala casa de ferreiro, espeto de pau? Eu tenho muita preocupação com isso. Então, boa parte dos ensinamentos que o Douglas tem com relação ao evangelho é a partir daquilo que ele vê. E não necessariamente eu imprimindo. Às vezes acontece uma situação em casa, vem aqui, filho, isso aqui é agir de Deus. Isso aqui é o Senhor. Uma vez ele desceu rapidinho, ele desceu pro prédio para brincar e ele sentiu de subir. E quando ele subiu, que ele sentou no sofá, começou a apitar um monte de mensagem no grupo do prédio. Uma criança estava brincando no estacionamento e quase foi atropelada. E era a mesma criança que estava brincando com ele. Quando ele chegou em casa, ele falou, nossa, mãe, que livramento. Ele disse livramento. Porque em outros momentos eu já tinha dito, olha, filho, papai teve um livramento aqui, hein? Olha, era para o papai ter ido aqui, não foi, que benção. Papai, olha, eu tive um livramento na escola hoje, filho. Assim. Sim. E eu dou uma tateada para não parecer exatamente isso que você falou, uma pressão. Mas essa é a melhor forma. Tá. E a gente sabe que assim que, como a gente ensina a alfabetização ou qualquer outro conteúdo, quando a gente fala de conteúdos da fé, é assim que ele vai generalizar também, né? Então, assim que ele vai aprender pelas experiências que ele vai tendo com Deus também. Mas, como a Bíblia diz, a gente vai guiando e vai gerando oportunidade para que ele experimente isso, para que ele viva isso. Tá, nós vamos voltar a falar de aversão, hein, Nilda? Porque, infelizmente, às vezes as nossas atitudes acabam criando uma certa... Sim. Um distanciamento da fé, né? E não é esse o plano. O plano não é esse. O plano é realmente salvação e vida eterna para toda a nossa família, né? Amém? Amém. Amém. Glória, glória, aleluia, aleluia. Amém. Bora 10 lá? dicas, bora. 10. Pega aí o teu caderno, anota no bloquinho do celular. Eu creio que vai edificar a sua vida, assim como edificou a minha, escrevendo essas dicas. Dica número 1. Número 1. Ore por isso. Ore pelo seu filho. Senhor, que o meu filho seja apaixonado por ti. E ore a palavra. Sabe, eu não sei se vocês já... mulher da oração aqui do meu lado, Exato. né? Então, o que é orar a palavra? É você pegar versículos e colocar lá o nome do seu filho. Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, que o meu filho... Douglas, que ele habite no esconderijo do Altíssimo. E você vai orando a palavra, profetizando sobre a vida do seu filho a palavra. Que legal. Então, você não sabe o que orar, você abre a Bíblia, você vê as bênçãos que você quer derramar sobre o seu filho e você vai orar a palavra. Então, orar a palavra é profetizar. Pega a Bíblia, coloca o nome do seu filho, faça isso. Abençoe o seu filho. E ore para que ele seja apaixonado por Jesus. Então, essa é a primeira dica, é a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque sem oração, gente, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai trabalhar no coraçãozinho dele, que vai tocar no coração dele. Então, a oração é a arma invisível de todas as mães, não é? Sim. Mães de joelhos. Filhos de pé. Então, ore muito, peça a Deus. Essa é a dica número 1. Amém! Eu fiz um post-it, gente, eu preciso admitir. Eu fiz um post-it sobre isso. Eu fiz um post-it e escrevi, não esquecer de orar pelo Douglas. Por isso, isso. Eu tenho uma lista, né, de oração. Mas essa lista aqui não é uma lista genérica, é uma lista de salvação. Uau! Que ele tá lá no meu projeto. Toda vez que eu começo o meu devocional, eu passo o olho naquilo que é prioridade.
de oração, sabe? Não que eu Sim. não ore por outras coisas, eu oro, Jesus, misericórdia. Mas é uma prioridade. E eu nunca tinha orado, como você disse, assim, Orar a palavra. com a palavra. Orando a palavra, Sim. não trocando nome. Então, você pega, por exemplo, o que você colocou no seu post-it, o que você quer para a vida dele, sei lá, vamos pegar a vida amorosa, né? Então, você vai pegar lá, mulher virtuosa, quem achará, Senhor, que o meu filho Douglas encontre a mulher virtuosa e que ela seja assim, 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 assado, como diz a palavra, Que entendeu? bênção. E aí, Nossa, isso gente, aí. nós vamos orar muito aqui, então. Não gerei filho para calamidade, Uau, né? é isso Sim. aí. A palavra diz. É isso aí. Vamos orar. Amém. Tá. Bora? Próxima dica. Dica número 2. Você é o mais próximo de Jesus que o seu filho vai conhecer na primeira infância. Você é responsável por apresentar Deus ao seu filho. Amém. Não é, gente? Já Nossa. parou para pensar nisso? Amém. Sim. Porque os nossos filhos, na primeira infância, eles não vão entender, né? Quem é Deus. Eles vão ouvir e tal, mas o que eles vão aprender de mais próximo, de quem é mais próximo, mais parecido com Jesus, é o pai e a mãe. Então, nós somos responsáveis por apresentar Deus aos nossos filhos. Então, 2 Coríntios 5:20 vai falar que nós somos embaixadores de Cristo. E a gente começa com esse trabalho de ser embaixador, não é na igreja, não é no trabalho, é dentro da nossa Dentro de casa. casa. E os nossos filhos são o maior ministério que Deus nos deu. Deus nos confiou, não é? Os seus filhos, para que a gente apresentasse ao Senhor para eles, para ensinar princípios, para demonstrar amor, para criar bons cidadãos. E aí a gente está falando, né, mulheres que talvez não frequentem uma igreja, mas independente disso, a gente está falando de criar filhos que sejam ótimos cidadãos, né? Que sejam pessoas do bem, que tenham princípios, que tenham valores, que tenham fé. Então, é isso. Você é o mais próximo de Jesus que seu filho vai conhecer na primeira infância. Não, cara, isso é muito interessante, né? Assim, até vou puxar um pouquinho a Nilda. Quando a gente fala de compreensão e de discernimento das coisas, principalmente na primeira infância, as pessoas elas subestimam demais a criança. Né? E acham que elas não estão percebendo o ambiente, né? E tem tudo a ver, principalmente, tanto coisas boas quanto ruins, os reflexos da vivência da infância que vão repercutir na vida adulta, né, Nilda? Tanto que, se você faz for olhar a estatística da APEC, você vai ver que a maior parte das pessoas que estão firmes com Jesus na vida adulta se converteram na fase da infância. Então, é um momento em que eles estão esponjinha, né? Então, tudo que eles virem de você, eles vão reproduzir. Por um bom período, Deus será o Deus do meu pai e da minha mãe. Mas chegará o momento, porque a semente foi plantada, o Deus do meu pai e da minha mãe se passará a ser o meu Deus. Eles vão também. construindo, né? Vão construindo. E E você é sabe- uma crescente, né? Não, é uma crescente. Nós fomos pastores de prés, adolescentes e jovens por alguns anos, né, lá na IMW Itaquera. E eu sempre brinquei assim que os pré-adolescentes tinham meu coração, porque adolescente jovem já é mais difícil. Coloca uma coisa na cabeça, né? E para mudar, menina, é uma luta. Até a pré-adolescência, eles ainda são mais moldáveis e eles querem aprender e eles vivem esse amor, né? Então, eu brinco que pré-adolescente tem meu coração. Viu? Me apresente seu filho daqui a pouco, já Calma, tá. tá numa vibe, já começou a chegar a fase do sono, incrível. E assim, mesmo, claro, eles vão absorvendo e tal, e eles já começam a fazer uma anamnese. Né? O Douglas uma vez estava deitado, dormindo, e aí ele acordou e não estava conseguindo pegar no sono. Aí ele levantou, veio até a cama, falou, mãe, ora por mim, eu quero dormir. É isso. Eu falei, Douglas, eu vou orar. Ele ora por mim, mãe, eu não estou conseguindo dormir. Olha Aí a fé dele. Aí eu orei por ele no meu quarto, aí ele voltou a deitar. Depois ele voltou e falou assim, mãe, ora lá no meu quarto. Eu não estou conseguindo dormir lá no meu quarto. Uau! E eu achei sensacional, porque Sim. ele poderia ter pego um celular escondido. Sim. Ele poderia ter pego um tablet, ficado assim ó, a madrugada inteira, porque acontece, tem que ficar, né? Normalmente eu coloco todos eles bem assim na minha bancada para não ter interferência noturna, justamente para proteger, né, do conteúdo da noite. E é justamente nisso. E ele levantou e pediu para orar.
Ora por mim, mãe, ora por mim, tá bom? Você ora por mim? Falei, ora. Ele não sabia falar direito, ele era bem pequenininho, ele tinha o quê? 1 ano e meio. E eu coloquei um baldinho com sabão em pó e o pano de prato. E eu coloquei numa altura considerável, ele não ia conseguir pegar. O que ele fez? Ele pôs a mão assim, ó. Criança, né? Na terceira, ele veio, ele não sabia falar direito, ele veio assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Já sei que eu fiz alguma coisa. E ele veio clamando, assim, ele era muito pequeno. E ele já vinha clamando, tipo, ó, talvez minha mãe possa me dar uma água, um suco, mas eu preciso do meu Deus do céu. E ele falou, meu Deus do céu. Ah, que lindo. Sabe? Pedindo ajuda do Senhor. E assim, ele tinha 1 ano e meio. E já fazia uma anamnese. Eu nunca tinha chegado abertamente para falar para ele, olha, filho, quando você beber água com sabão, ora. Né? Exatamente. Né? Ele já Eu fazia já essas sabia o conexões. socorro de sim. onde vinha, né? Onde E isso buscar tem socorro. muito a ver com a dica 3. Dica 3. Dica número 3, seja exemplo, modelo. Porque, justamente, a criança copia. Há uns anos atrás, eu aprendi sobre o neurônio espelho. Aprendi o básico, com certeza ela vai poder falar mais. mais. Mas o que basicamente é um neurônio espelho? Por exemplo, eu tô com a mão aqui, ó. Aí, daqui a pouco, ela também ficou e você também tá. Ai, que... Inconsciente, a gente copia. Então, esse neurônio espelho, ele vai fazer isso. A gente copia as pessoas. Por exemplo, está numa sala, aí alguém cruza a perna, o outro cruza a perna, daqui a pouco tem um monte... daqui a pouco tem um monte de gente com a perna cruzada. O pessoal usa isso até em entrevista de emprego, né? Sim. Coloca todos os candidatos numa sala, e aí um é combinado já, né? Ah, é? E aquele puxa alguma coisa, né? Às vezes ele faz assim, aí fica fazendo assim. Todo mundo assim? Toca a sirene e ele faz assim. Daqui a pouco você vê que um começa a fazer também, quando toca a sirene. Daqui a pouco tá todo mundo fazendo. Coisa de doido. Quanto Da mais as questão da crianças, imitação. né? Então, eu tenho 2 e eu brinco assim, a de 3 anos levou 3 anos para subir no braço do sofá e pular. A de 1 ano levou 1 ano. Por quê? Porque tinha ela exemplo. copia a de 3 anos. Então, as crianças, em geral, os filhos, né? Eles nos observam e a gente precisa ser exemplo para eles, né? A Provérbios 22:6 vai dizer, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Amém. Mas, eu não sei se todo mundo sabe, mas esse versículo... A palavra ensina, algumas versões vai trazer a palavra instrua. A tradução dela não é como a gente entende no português. Ensina o caminho, ó. Então, você vai por ali, ali é o caminho que você tem que ir. Não é isso. A palavra, ela vem de treinar. Então, olha como tem a diferença. Tem, muita. Não é? Porque você não só indica o caminho, você vai, meu filho, a gente vai por esse caminho. Então, eu estou te treinando todos os dias. De manhã eu te treino, de tarde eu te treino. Eu estou te ensinando o caminho. Então, é muito mais... Dá sua mão, licença. É muito mais vamos por esse caminho do que vai por esse caminho. E aí, a gente entende muita coisa. Por que tantas pessoas, depois de um tempo, mesmo quando são criadas com princípios, se desviam? Porque só apontaram o caminho. Tá. E não andaram no caminho, sabe? Sim. Então, nós precisamos ser exemplos. Não só esperar que isso aconteça na igreja ou na escola, às vezes escola por princípios ou uma escola confessional, mas ser o exemplo dentro da nossa casa. Por exemplo, tem a minha varanda lá. E aí, várias vezes, eu coloco um louvor, gosto de dançar e começo a adorar o Senhor dançando na minha casa. E as minhas filhas veem isso. Quando eu olho para trás, elas estão dançando comigo. Quando está na igreja, elas estão dançando no louvor. Então, assim, ser exemplo, louvar dentro de casa, né? Antes mesmo da gente estar aqui, eu estava conversando com uma amiga e ela falou que a filhinha dela chega na igreja, já quer ministrar, já quer cantar, fica louvando em casa. Então, assim, o que os nossos filhos têm visto dentro da nossa casa? Às vezes, a gente tem expectativas lindas para os nossos filhos, para que eles alcancem lugares, né? Eu gosto de usar a expressão de a gente precisa ter sonhos espirituais. Sonhos espirituais para nós e para os nossos filhos, sabe? O que a gente sonha que ele viva, que ele experimente na presença de Deus. Mas tudo isso vai ser também exemplo de servir a Deus. Então, como que você serve na igreja? Como é que você cuida da sua casa? Como é que você conversa com seu marido? Porque, como você falou, o tempo inteiro eles estão observando, né? Não sei se vai entrar num outro ponto. Se for, você me dá um toque, porque aí a gente espera até chegar lá.
Mas você vê essa questão, né, de você ensinar, e Deuteronômio vai falar, olha, andando, conversando, né, trazendo para nós, enquanto você está cozinhando, enquanto você está trocando a fralda, enquanto você está limpando a casa, enquanto você está arrumando para ir para a escola, vai incutindo a palavra de Deus e tal, e vai incutindo. E aí a gente, às vezes, chega numa fase em que... Porque a gente tem que ter na cabeça que a gente não está criando um robô. Sim. A gente está criando um outro ser humano, que, assim como nós, tem a sua personalidade, é diferente de nós. Geralmente, tem um filho que se parece... Quem tem mais do que um filho? Tem um filho que se parece mais com a mãe, outro se parece mais com o pai, outro que se parece mais com o avô e com a avó, e por aí vai. E, às vezes, quando a Bíblia traz, ensina a criança no caminho em que deve andar, ou caminha com ela e vai ensinando, pode chegar um momento em que ela vai dar uma passeada. Vai querer dar uma passeada aí fora. Tá. E aí, nesse momento em que a criança... E muitas vezes até a criança aconteceu, às vezes, alguma coisa na igreja que a magoou, que a feriu, e a criança se afasta. Uhum. Geralmente é no período ali, finalzinho começo da adolescência, até início da juventude. Ela se afasta. E aí o que acontece? O pai e a mãe ficam numa culpa. Numa culpa gigantesca. A gente se culpa. Aí começa a olhar pelo retrovisor e a olhar. Mas, gente, eu não criei... A gente brinca até, né? Eu não criei na igreja. Eu criei em casa, ensinando os caminhos do Senhor e levando para a igreja também, inclusive, né? Porque as crianças ficam 2h30 na igreja. No máximo 4 horas por semana. O restante do tempo ela está em casa, E aí, com a gente. Exatamente. E não só com relação aos ensinamentos bíblicos, à fé, mas nós estamos numa época em que se atribui ao outro a responsabilidade de. Sim, eu Então, atribuo para a igreja. Atribuo para a igreja. Eu coloco numa escola cristã. Numa escola cristã. Porque ali eu tenho um aliado a mais. Isso é maravilhoso. O aliado mas a responsabilidade mas a responsabilidade é nossa. Uma criança estava com uma crise, né? E a gente convidou a família para conversar sobre. E nessa conversa vai, conversa vem, aí a mãe fez um questionamento que é um questionamento muito moderno. Mas e você fez o quê, professor? E nós estávamos conversando sobre juízo de valor, não de processo de aprendizagem. Sim. Então, quando se trata de processo de aprendizagem, eu vou intervir como educadora. Agora, com relação a valores... Princípios e valores, Princípios e valores, ela precisa entender que a responsabilidade é dela. E aí ela me questionou, mas você falou o que para ele nesse momento? E aí, a minha devolutiva foi, eu falei exatamente o que eu falaria para o meu filho. Então, eu devolvi não como um processo de aprendizagem, eu devolvi como valor. Meu filho precisa entender que isto e isto. Ah, tá. E não será a professora dele que vai ensinar, é eu. Ela, eu preciso, então, me atualizar. Porque eu achei que ele aprendia tudo isso aqui. Tudo isso o quê? E aí, quando você terceiriza, fica mais fácil. Deu certo? Deu certo porque eu coloquei numa boa escola. Deu certo porque eu frequento uma boa igreja. E você tira do seu ombro o peso da responsabilidade de ser exemplo. Você precisa ser exemplo. Você terceiriza. Mas, assim, uma das coisas que eu coloquei aqui, outra dica, é que a gente vai colher, né? A lei da semeadura. Exato. Então, assim, sobre o que você falou, Nilda, eu concordo que a gente treina e anda no caminho com a criança, mas a Bíblia também fala que a gente lança as flechas. Então, o que acontece hoje? Tem muitos pais que caminham com a criança, com o adolescente, com o jovem, que está com um filho 40 anos dentro de casa, não lançou a flecha. A flecha está guardada. Então, assim, a gente tem que orar para o Senhor. Senhor, me ensina a hora de lançar o meu filho. Porque a gente cria, gente... É clichê, a gente cria para o mundo, a gente, né? A gente pode até romantizar, falar, não, a gente cria para o céu, a gente cria para o reino de Deus. Não, cria para o mundo, mas a gente cria para viver. Mundo, gente. Tem que impactar esse mundo. Exato. Também penso assim. Então, o que acontece? A gente tem que orar. Senhor, em que direção eu vou lançar essa flecha? Não na direção que eu quero, mas na direção que o Senhor quer. Qual é a força? Porque para lançar uma flecha, você tem que
dar uma pressionadinha também. Então, qual é a força que eu vou aplicar, né? Então, Pressione, e às vezes você tem que trazer para trás, né? Essa é que é a questão. Como pastores, a gente aconselha casais, fala, ai, minha filha ou meu filho tem 18 anos, vai trabalhar ou não vai trabalhar? Eu falei, eu respondo como eu falo, penso para mim. Eu trabalho desde os 14 anos. As minhas filhas serão incentivadas a trabalhar. Se tiver condição, estudar, ver uma outra oportunidade, enfim, outra situação, cada caso é um caso, né? Cada casa tem a sua lei. Mas eu penso isso, a gente tem que educar a criança, né? A base. E aí, sobre essa questão até de se desviar um pouquinho do caminho, é a dica 4. Vou acelerar, senão vai dar tempo. Então vai mesmo. vai. Tá. Qualquer coisa a gente divide em 2. Vai. Não pode perder o conteúdo. Não fale mal da igreja ou dos irmãos. E aí eu vou explicar. Equilibrar os pratos. Por quê? Muitas pessoas ensinam e criam os filhos como amar a Deus é amar a igreja. E são duas coisas diferentes. Nossa, que brilhante isso. Porque aí entra um pouco no que você falou, a gente pressiona, né? Então, assim, eu penso que a gente tem que ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E aí, por consequência, eles vão entender que é na igreja que as coisas acontecem, que é no ambiente de comunhão. Mas eu preciso separar isso, porque, por exemplo, seu filho daqui a pouco vai começar a ter um aniversário, vai começar a ter alguma coisa da família. Aí tem famílias, mães, que nunca vão num almoço da família no domingo, porque não pode faltar em um culto uma vez no ano. Não estou falando de faltar todo domingo, de ir no aniversário todo domingo. Sim. Mas estou dizendo que a gente precisa gerar esse equilíbrio nas nossas casas e gerar para os nossos filhos essa paixão pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus e pela igreja. E eu li uma frase que fala assim, o banco de trás estraga as crianças. Por quê? Porque o marido, a esposa está lá no banco da frente e as crianças no banco de trás ouvindo tudo. Então, as crianças ficam assim, ó. Outro dia eu olhei ali no retrovisor e falei, o que você quer, Ana Beatriz? Estou escutando a conversa de vocês. Então, o que a gente tem falado, né? Quando a gente... o culto hoje foi uma bênção? Ou será que é outra coisa que sai da nossa boca? Né? Então, às vezes, a gente não quer que os nossos filhos fofoquem, ou falem mal, ou falem qualquer outra coisa, mas sai da nossa boca. Sim. Então, liga O naquele outro... pós-culto, às vezes, é problemático, né? Então... Quando você traz essa história... Pensando nessa fase em que, às vezes, eles se afastam, por que eu trago isso? Porque é uma questão que é muito visceral. É uma questão que toda família pode vivenciar. Pode. E aí, o que acontece? Vem aquela culpa. Gente, mas eu fiz tudo o que tinha que fazer. Eu ensinei o que tinha que ensinar. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. E, às vezes, a gente vai para a lei da linearidade. Se eu fiz ponto A, Deus é obrigado a fazer o ponto B. Se eu ensinei, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo... o meu filho hoje... Até a gente ouve, né? Às vezes alguém testemunhando. O meu filho hoje, ele está nos caminhos do Senhor e tal, e ele é uma bênção, e ele isso, e ele aquilo. Aleluia, glória a Deus e tal, tal, tal. E aí, às vezes, fica aquele gostinho por trás, de que assim, também... Eu fiz devocional com ele todos os dias. Como se o marido fosse Eu orei com ele todos os dias. Eu levei para todos os cultos, como se vida cristã fosse 1 mais 1 igual a 2. Gente, não é. Verdade. Não é. A gente tem pessoas piedosas, gente que amam a Deus de todo o coração, gente fiel, gente crente de verdade. E que chega um momento que o filho se desvia. Chega um momento, inclusive, que o filho... A gente tem mania de colocar pecado, pecadinho, pecadão, né? Quando isso não existe. Mas, o filho debandou para a questão da homoafetividade. O filho... entende? E, assim, a segunda-feira, gente, não é tão simples. Sim. Essa que é a questão, né? A segunda-feira não é tão simples. E se eu estou ali, colocando os meus filhos, apresentando os meus filhos ao Senhor e apresentando o Senhor aos meus filhos... não tem a ver comigo. Tem a ver com eu fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Que o Senhor nos chamou para isso. Porque o nosso filho é o nosso primeiro discípulo, né? Exato. Do que adianta a gente sair por aí, falar e ministrar por aí, sendo que na nossa casa, dentro da nossa casa, nosso filho está se perdendo no quarto. Mas é justamente nesse movimento E aí, quando você... Aí tem um momento que você precisa olhar para isso. Porque não significa que
ele está um tempo longe, não significa que ele vai estar perdido. Não, claro que não. Você ora, Senhor, eu não gerei filhos para calamidade. Eu não gerei filhos para calamidade. Então, assim como o Senhor me alcançou, sendo de uma família que não conhecia Cristo, o Senhor também vai alcançar o meu filho. Vai. O Senhor vai alcançar o filho da outra. E eu trago isso para não trazer peso, para trazer responsabilidade, Exato. mas não peso. Exato. E aí Porque entra... não pode, porque senão fica assim, eu fiz tudo o que tinha que fazer, então Deus tem que fazer. Ah, não. E aí entra E bem Deus nisso, não tem né? nada. Deus Sim. ama e Deus quer salvar os nossos filhos. Tem palavras do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Vocês devem ter essa experiência Sim, também sim. de ter palavras do Senhor sobre a vida dos seus filhos. E no tempo certo elas vão se cumprir. E aí entra bem nessa questão que ela diz, Né? né? Com relação Exatamente. ao que você... Cuidado com o que você diz. É Porque ele vai complementar. e além desse Exatamente. movimento, ele vai construindo uma É. imagem do evangelho que não tem nada a ver com Deus. É justamente isso. Sim. Você ensina mesmo a amar a Deus. E não é sobre as pessoas em si. Porque as pessoas estão também pelo caminho, né? E na maturidade você vai vendo que a igreja fere, mas a igreja também é um lugar de cura. Sim, Não porque- adianta você ser ferido na igreja e aí você pensar, agora eu não quero mais saber de igreja. Não, a igreja fere. Porque a igreja, nós temos ali, a igreja está mais para o hospital do que para o hotel. Exato, sim, Então, sim. assim, quem está melhorzinho está cuidando do outro, né? Assim, melhorzinho, né? Está cuidando do outro. Então, o Senhor vai fazer, Vai. né? Sim. Então, é trazer essa história. Olha, as pessoas podem te ferir, mas Deus, ainda que Ele não faça aquilo que você quer que Ele faça, Ele não vai te ferir no sentido de te ferir para o mal. Exato. Né? Sim. É a ferida para curar. Vamos lá, dica 4. Dica 4 é essa, né? Tá. Não fale mal da igreja ou dos irmãos, até porque senão chega nesse ponto que a Nilda falou. A igreja machuca, a pessoa acha que foi Deus que machucou. Exato. Né? Então, vamos lá. Dica 5, dê crédito a Deus. Então, lembrando o nosso tema, 10 dicas práticas para fazer o seu filho amar a Deus, né? Então, dê crédito a Deus. Aponte para Jesus, deixe que seu filho experimente Jesus em todas as situações. Amém. Então, é aquele testemunho que você falou, né? Então, por exemplo, lá em casa, a gente aproveita qualquer oportunidade para dar crédito para Deus. E eu acho que nós, como mães, brilhante. precisamos passar por esse processo de negação um pouquinho, né? Para dar o crédito a Deus, né? Então, por exemplo, outro dia, a Ana Beatriz, ela gosta muito de pão de alho. E ela queria um pão de alho, falou comigo durante o dia, mamãe, tô com uma vontade de comer pão de alho. Ela tem 3 anos. Falei, filha, não tem pão de alho agora. Não tem pão de alho. Passou. Poxa, mamãe, mas eu queria tanto pão de alho. Tá bom, passou. Aí passou a tarde, aí fui fazer a rotina da noite com as meninas, o Will foi fazer a janta. E assim, fora do contexto, porque pão de alho é churrasco, né, gente? Sim. Não era um churrasco, era uma janta normal ali, arroz, feijão, alguma outra coisa. De repente, quando a gente senta na mesa, o que o Will trouxe? Pão de alho. Ah, que lindo. Eu falei, filha, olha o que aconteceu. Você queria pão de alho, o Papai do Céu viu que você queria, você nem orou e o Papai do Céu trouxe pão de alho para você. E aí ela ficou toda assim. Olha eu assim, com Deus, ó. Menina Deus, eu sou chegadinha, né, do Senhor. maravilhada, entendeu? Então, Sim. em tudo, a gente dá crédito para Deus. Por exemplo, lá em casa, o remédio não é a primeira opção. Tá doente, a gente Amém. ora. Amém. É assim. Então, isso vai ganhando. Por exemplo, como ela vê a gente sempre orando, outro dia ela estava com dor de barriga, ela se ajoelhou embaixo da mesa e sozinha. Papai do Céu, tira essa dor na minha barriga, que não sei o quê, não sei o quê. Amém. Sim. Então, assim... E isso vai gerando. Nesse dia ela foi curada, mas vai ter outro dia que ela vai orar e aquilo não vai acontecer. E aí também ela vai aprender que Deus não é um caixa eletrônico, Deus não é. Ele não precisa dar tudo que a gente quer. Imediatamente. Imediatamente. Então, dê créditos a Deus. Outro dia eu estava no shopping, a gente passou por aquela feira dos livros de R$ 15, assim. E aí eu falei, não vou comprar, não vamos comprar. E ela tinha gostado de um livro específico lá, não vamos comprar. E só tinha a gente ali, tinha uma família, depois a família saiu, a gente ficou lá e tal. E saímos andando pelo shopping. Daqui a pouco, vem uma adolescente, moça, eu queria te dar um presente, queria dar um presente para sua filha. Eu falei, oxe, no shopping, assim, presente de Do graça, nem nada? conheço. Uai, oxe. Oi, Deus. E aí, era o livro que ela queria.
Aí, e assim, a gente que tem a Deus, eu vejo Deus em tudo, né? Sim, Aí eu me não tem ajoelhei como. no chão do shopping. Falei, filha, olha que coisa mais linda. E detalhe, no dia anterior, a gente tinha separado brinquedos para ela doar e abençoar uma outra criança. Eu falei, filha, ontem você separou os brinquedos Olha e abençoou só. alguém. Hoje, Papai do Céu te deu esse livro. Olha que legal e tal. Então, dar crédito a Deus, trazer, que é o que você falou também de exemplo, trazer Deus para nossa realidade, né? Sim. Então, assim, orar pela viagem de férias, orar, trazer Deus no nosso dia a dia para que eles vejam, falam, nossa, isso foi o Senhor, isso foi Deus. Então, às vezes a gente não chora na presença do Senhor, os nossos filhos precisam ver a gente chorando. Então, minha filha, quando no comecinho via eu chorando na presença de Deus, falava, mamãe, você tá triste? Eu falei, não, filha, é Jesus. Aí depois ela falava, é Jesus, mamãe? Eu falei, Mãe, é esse Jesus. choro aí é Jesus? O que tá acontecendo? Entenderam? Eu me aventurei uma época da minha vida a dar aulas para crianças. Por que eu me aventurei? Porque, gente, enfim, me aventurei. E era na escola bíblica. E eu fiz uma dinâmica com eles, uma brincadeira, e eles tinham que se esconder, eu tinha que achar. Só que eu não saía do lugar. E onde um tinha que se esconder e os outros, enfim. E aí eu sabia exatamente onde eles estavam, porque dava pra ver. Eu, fulano tá ali, Beltrano tá ali. A menininha tinha o quê? Uns 4 aninhos. Ai, quando eu crescer eu quero ser profeta. Aí eu olhei pra ela, e ela, Deus te mostra tudo, né? Até onde as crianças estão escondendo. É isso, profeta. Aí eu olhei pra ela, Tá valendo. falei, isso mesmo. Aí eu aproveitei a fala dela, tampei o olho. Pronto, Deus, agora onde tá fulano? Eu já tava pra ver. Debaixo da cadeira. Ah! Aí teve um menino que pôs a mão na cintura e fez assim, não vale, Deus. Desse jeito. Não vale, Deus. Deus, você vê tudo. A Virou brincadeira assim, é ó. esconde-esconde, Mas né, olha que Deus? interessante. De forma... Como diz a música, não dá pra brincar de esconde-esconde com É, Deus. Não dá. E ele fez assim, do tipo, ei Deus, você quer parar de mostrar pra ela que senão a brincadeira não vai ter graça? Exatamente. Pode parecer uma bobeira, É. mas ele sai de lá pensando, Deus tá Sim. vendo tudo. Deus tá vendo tudo. E tá mostrando pras pessoas. É isso. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Eu não posso me esconder de Deus. E isso foi uma brincadeira. E a criança já atribuiu ao profeta, atribuiu a Deus, tirou eu do negócio. Não, ela só tá vendo o que Deus está mostrando. E foi muito interessante, né? Justamente por causa disso. Mas foi, não que eu tava vendo por causa de Deus, é porque eles se escondiam mal mesmo. Mas eu já Sim. Mas aproveitei. foi legal a associação, né? Que a Sim. criança É fez. isso. Já atribuí a Deus também. E Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, Amém. né? Então, não é sobre nós, e é sobre Deus. Continuo, paro. E agora? 6. Dá? Continua. Quanto tempo, Marco? Ô, gente, o Marco tá aqui. Marco, Nem parece, né? Ele tá tão quietinho hoje. 21 minutos ainda, dá tempo. Dá vamos. tempo, dá tempo. Tô aqui de olho no conteúdo, né? Ah, que gracinha! Viu, Priscila? Ó, o Marco tá aqui, ó, captando toda a mensagem. É isso aí. Bora, vai. Poxa, vou ter que parar na quinta. Não, mas você vai assistir o próximo episódio? Ainda falta 5. Se essas 5 já foram impactantes, vocês não sabem. Vamos assistir o próximo episódio? Fica comigo até o próximo? Então tá bom.